abra a palavra de Deus ou o seu smartphone, Lucas 14, 11. Lucas 14, 11. Lucas 14, versículo 11. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Esse versículo, Jesus ele citou várias vezes o mesmo assunto. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre a si mesmo se humilhar. Jesus citou em Mateus 23, 12, em Lucas 18, 14, em parábolas diferentes, em ensinamentos e momentos diferentes, a mesma citação: aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Nós vemos que nós temos dificuldade em sermos humilhados, e passamos humilhações. Nós somos muitas vezes cercados de injustiças, de coisas que ferem a nossa identidade, que fere a nossa família, que fere com circunstâncias opressoras, e nós somos humilhados por pessoas, humilhados por circunstâncias. Mas a palavra fala de uma humilhação diferente, quando nós, de forma intencional, fazemos um movimento de se humilhar. Quando você entra nesse lugar e fala: eu vou me humilhar, eu vou descer, eu vou rebaixar, eu vou abrir mão, eu vou ceder. Deus ele quer te entregar uma chave nessa noite. Tem uma chave de honra, tem uma chave que abre portas, tem uma chave que libera lugares especiais, tem uma chave que traz o mover de Deus. E essa chave se chama quando nós aprendemos a nos humilharmos. Quando você entra nesse lugar e fala: Senhor, eu vou descer, Senhor. Eu vou descer porque eu sei quem eu sou. Eu vou descer porque eu sei que eu sou filho. Eu vou descer porque eu sei que eu sou amado. Mas eu vou descer. Tem coisas que vão ser desatadas na sua casa quando você aprender a se humilhar como estilo de vida. Quando você aprender a se encurvar como uma maneira de vencer as situações. Porque nós queremos o tempo todo ganhar a disputa. Nós queremos o tempo todo pagar o mal com o mal. Essa faz parte da nossa natureza, essas atitudes. Mas Deus ele quer nos ensinar um caminho de conquista mais fácil, quando você aprende o caminho da humilhação. Querido, só se humilha uma pessoa que está desesperada e sedenta. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, porque a palavra do Senhor, ela cita inúmeras vezes que nós temos que nos humilhar. Movimento intencional de se humilhar. E não é só humilhar diante do Senhor quando nós queremos que Ele faça algo para nós. Porque muitas vezes a gente tem um coração quebrantado, a gente tem uma sede, a gente tem uma fome, a gente busca, a gente tem um coração desesperado. Tudo isso faz parte de quem se humilha. Mas às vezes fazemos isso por causa do cônjuge, do filho, das finanças, da saúde, daquilo que nós queremos para nós mesmos, da nossa casa, nossas coisas. Mas a palavra do Senhor 2 vezes, quando fala de humilhai-vos, fala lá em 1 Tiago 4,10, fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no tempo certo Ele te exaltará. 1 Pedro 5,6 fala: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então fala que nós temos que nos humilhar por causa do Senhor e por causa da potente mão do Senhor. É mais do que nos humilharmos porque queremos algo que Deus faça para mim. É nos humilharmos por causa daquilo que Ele quer fazer. É por causa dEle. É por causa dEle.
Eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero falar sobre o rio mais importante da Palestina, o rio que está na história de Deus, na história bíblica. O rio onde muitas vezes, sobrenaturalmente, Deus fez coisas incríveis, que é o Rio Jordão. O Rio Jordão. O Rio Jordão, o Senhor abriu ele para o povo entrar na terra prometida, bem na enchente do Jordão. O Rio Jordão, Elias pegou a sua capa e bateu, o Rio Jordão se abriu. O Rio Jordão, quando Naamã era leproso, ele desceu no Rio Jordão e ali ele foi curado da sua lepra. O Rio Jordão é o rio onde Elias ficou se alimentando e bebendo ali de um ribeiro do Jordão. Querite era um ribeiro do Jordão. O Rio Jordão foi onde as multidões vinham para ser batizadas por João Batista. O Rio Jordão foi o local onde Jesus foi batizado e teve a sua experiência com o Espírito Santo. Então o Rio Jordão é um rio que faz parte das histórias bíblicas, das histórias de Deus. E como Jesus ele vai voltar para reinar em Jerusalém, o Rio Jordão que está em Israel vai fazer parte também da história futura. O Rio Jordão. E o significado da palavra hebraica Jordão significa aquele que desce. E por que aquele que desce? O Rio Jordão tem uma característica diferente dos demais rios que existem na face da terra. O Rio Jordão, ele não desemboca no mar como todos os rios, ou em outro rio. O Rio Jordão, ele desemboca num lago chamado Mar Morto. E o Mar Morto, ele está localizado a 400 metros abaixo do nível do mar. É a superfície da terra mais baixa que existe. Então nós vemos que o Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar, onde o Jordão desemboca todo nele. 80% do comprimento do Jordão está abaixo do nível do mar. Por isso que o significado do Jordão é aquele que desce. E eu quero falar que aquele que se humilha é aquele que desce. Porque as águas, elas procuram o quê? Os lugares mais baixos. Quando fala da revelação de Deus, da revelação do sobrenatural de Deus, da revelação da intervenção de Deus, Deus ele faz uma linguagem, quando ele fala da revelação dele, ele fala: eu virei como chuva. Deus vem como chuva. Salmo 87, o salmista fala, versículo 7, todas as minhas fontes e todos os meus mananciais vêm de ti. Uma linguagem comparativa, metafórica. Também fala, Ezequiel 34, 26, o Senhor falando: as minhas ovelhas, elas receberão a chuva, e chuva de bênção. Elas receberão chuva de bênçãos. Quem quer chuva de bênção aí? Então, quando fala de chuva, quando fala de manancial, quando fala de fonte, Deus ele se revela na fonte, ele revela a bênção dele, a intervenção dele nas águas. Mas aonde que as fontes elas vão? Para os vales, para os lugares mais baixos. Se nós jogarmos uma água aqui, ela vai parar nos lugares mais baixos. Eu quero falar uma coisa para você: o que Deus tem para fazer, Ele está procurando pessoas que vão descer, que vão procurar os lugares mais baixos, que vão cavar buracos para que as águas de Deus venham. Humilhar diante do Senhor é cavar buracos e falar: Senhor, eu necessito. São pessoas que entendem que precisam, que são sedentas, que estão carentes, que estão se quebrantando por causa dele. Queridos, eu quero que você entenda que toda vez que Jesus começava a ensinar, ele tinha uma característica, ele falava das bem-aventuranças. Bem-aventurados são os pobres de espírito. A primeira bem-aventurança, porque deles é o reino dos céus. Quando ele vai falar da unção e do ministério dele, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Quando ele fala das revelações que ele estava trazendo, das manifestações dele, ele fala em Lucas 10, 21, ele fala: Senhor, tu escondeste as coisas dos sábios e dos poderosos e revelaste aos pequeninos. O Senhor faz isso porque esta é a tua vontade.
Então nós vemos que o Senhor, Ele se revela primeiro, as bem-aventuranças, a honra dEle é para os pobres de espírito. Ele fala que Ele vai trazer boas novas aos pobres. Não necessariamente que o pobre é privilegiado, mas esse pobre de espírito é alguém que é necessitado, que diante dele é um carente, desesperado, destituído de força, destituído de posses, de recursos, mas está diante dele desesperado. E eu quero falar que a característica de quem se humilha é alguém faminto, desesperado. Nós podemos ter um pobre satisfeito, nós podemos ter um rico desesperado. Porque fala um pobre de espírito, quer dizer, é alguém destituído de bens, mas espiritualmente diante do Senhor, destituído. É alguém que fala, Senhor, eu careço, eu preciso de Ti. Eu estava nessa madrugada e o Senhor começou a falar comigo, filho, chegou a hora do meu povo aprender a se humilhar diante de mim, se humilhar diante da minha mão, se humilhar diante da minha presença, porque eu quero fazer coisas tremendas na terra, mas eu preciso de pessoas que desçam, porque as minhas águas procuram os lugares baixos, procuram os cursos que foram cavados por pessoas famintas. Eu quero falar uma coisa, nós falamos do culto do avivamento, o avivamento não vem se não tiver pessoas que não aguentam viver sem avivamento. A presença de Deus não vem senão para aqueles que não aguentam viver sem a presença. Enquanto você aguenta viver sem a presença de Deus, você não vai ter a presença de Deus. Mas quando você não aguenta viver sem a presença, você vai entrar nesse lugar de desesperado, de faminto, de sedento, e você vai se humilhar e falar, Senhor, eu preciso. Enquanto você estiver acomodado na tua situação, confortavelmente, do jeito que você está, as coisas não vão acontecer. Deus está procurando pessoas que vão viver com um propósito. Fala assim, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Se humilhar primeiro, querido, se humilhar. É uma questão de quem não está confortável, de alguém que vai falar, Senhor, se o Senhor não fizer, eu não aguento. Assim como a natureza física, nós precisamos comer, beber, respirar. Nós precisamos de sono, necessidades vitais. O homem espiritual, a natureza espiritual precisa de Deus, precisa de experiência com Deus, precisa de revelações de Deus. Mas Deus, Ele revela para os pequeninos, Ele revela para os pobres, Ele revela para aqueles que não têm. Por quê? Porque aqueles que acham que têm estão satisfeitos. Mas quem sabe que não tem, está faminto. Deus tem falado para mim, filho, eu quero que você viva de novo como foi a tua conversão. Quando me converti, pelo menos os 4 primeiros anos de conversão, eu acordava todos os dias e a minha oração era uma só. Senhor, eu preciso da tua presença. Se a tua presença não vier, Senhor, esse dia para mim está perdido, eu preciso da tua presença. Quando eu via que algum tempo vinha aquela opressão, eu falei, Deus, eu preciso da tua presença. Eu jejuava por causa da presença de Deus. Eu lia a Bíblia por causa da presença do Senhor, porque eu queria. Eu não aguentava ficar sem aquele toque, aquela realidade. E Deus, Ele me visitou inúmeras vezes, e aquilo foi algo tão forte. E Deus, Ele tem restaurado nesses dias. Eu tenho falado, Deus, eu não consigo viver sem a tua presença, eu não consigo viver sem ter experiências, eu não consigo viver sem a unção. E quando essas coisas se tornam vitais, imprescindíveis, quando essas coisas se tornam uma maneira de viver,
Você vai entrar nesse lugar e vai falar: Senhor, enquanto essas coisas não estiverem acontecendo, eu não quero, Senhor, ficar tranquilo e sossegado. Eu vou, Senhor, acordar de madrugada, eu vou acordar mais cedo, vou dormir mais tarde, mas eu quero, Senhor. Falamos de um culto de avivamento, queridos, e avivamento é Deus se revelando, é Deus se derramando, é Deus transformando vidas, é Deus fazendo coisas extraordinárias, sobrenaturais, extravagantes. Quem quer ver essas coisas? Deus está procurando os famintos por essas coisas. A hora que você falar: Senhor, eu não consigo viver sem ver o Senhor todos os dias, sem ter uma experiência com o Senhor a cada dia, você vai ser um faminto, vai ser um para-raio que vai atrair as chuvas, que vai atrair as águas. Você vai começar a cavar, porque você vai falar: Senhor, eu preciso. Quando você fala: Deus, eu não aguento viver sem ver almas se convertendo, você vai ver almas se convertendo. Senhor, eu não aguento viver sem a tua santidade, você vai ver Deus te transformando. Senhor, eu não aguento viver, Senhor, sem ver os meus familiares sendo alcançados, você vai ver eles sendo alcançados. A hora que você não aguentar viver, quando isso for imprescindível, você vai para esse lugar de fome e vai se humilhar debaixo da potente mão de Deus. E aquilo que Deus estiver fazendo na história, Ele vai fazer na tua vida, porque Ele rege a história com a sua mão. Tem uma história de Deus, tem um plano de Deus para ser executado, mas vai ser executado para aqueles que se humilham debaixo da potente mão de Deus. Aqueles que se humilham perante o Senhor serão exaltados. Nós vemos que nos dias de hoje a gente dá honra para pessoas que são cultas, pessoas que são influencers, pessoas que são ricas. São essas que nós damos honra. Jesus dava honra aos pequeninos, aos pobres de espírito, aqueles que se assentavam aos pés dele, deixavam tudo porque estavam famintos dele. Se você veio aqui nessa noite é porque você tem fome, mas eu quero que a tua fome aumente. A hora que você chegar e falar: Senhor, eu não aguento viver, Senhor, com essa vida morna que eu vivo. Eu não aguento viver, Senhor, com essa vida fria, gelada que eu vivo. Eu não aguento viver assim. Eu preciso, Senhor, estar queimando, está fervendo, está incendiado, incendiando. Eu preciso, Senhor, que os céus entrem dentro de mim. Eu não aguento viver sem essa presença dos céus na minha vida. A hora que você entrar nesse lugar, você vai ver. Deus está chamando homens e mulheres que vão fechar a porta e vão falar: Senhor, eu só saio daqui a hora que o Senhor aparecer. Ana sabia que ela ia gerar um filho, mas não tinha condições. E ela entrou no tudo ou nada com Deus e começou a orar e orar. E quando ela não tinha mais força para orar, ela começou a chorar e chorar. E falando: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo, ele vai te servir, eu vou dedicar o meu filho só para o Senhor, mas eu quero, Senhor, que o Senhor me dê um filho. E Ana não aguentava mais chorar, e ela começou a só suspirar e gemer. E quando o sacerdote entrou ali naquele lugar, no santuário, viu aquela mulher gemendo, chorando, sem conseguir falar nada, ele achou que ela estava embriagada. E ela falou: eu não estou embriagada, eu estou me afligindo diante do Senhor. Sou uma mulher que está se afligindo diante do Senhor, porque eu estou desesperada por algo. Jacó, ele ia encontrar o seu irmão Esaú. Esaú já tinha determinado matá-lo. Jacó passou toda a sua família, entrou no val de Jaboque e falou: Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não for transformado. Esaú quer matar Jacó, mas eu preciso ser um novo homem. Eu preciso ser um homem que Esaú vai olhar e vai falar: esse não é o irmão que me enganou, o irmão que roubou a minha bênção. Esse aqui é um outro homem. Esse aqui meu irmão foi transformado, meu irmão tem um brilho diferente. E Jacó entrou naquele vale, porque ele falou: eu não saio daqui enquanto eu não for transformado. E ele passou a noite inteira orando e guerreando com Deus,
porque Ele queria ser transformado. Deus faz coisas grandes para aqueles que estão desesperados, para aqueles que são famintos, para aqueles que são sedentos. Deus está procurando corações hoje, porque às vezes você fala: por que minha vida está desse jeito, minha casa está desse jeito? E Deus está falando: tome posição, faça a tua parte, se humilhe diante do Senhor. Ele falou: eu vou te exaltar. Tiago 4, versículo 8 fala: chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros. Limpe as mãos, vocês que são pecadores. Senti as vossas misérias. Humilhai-vos, chorai-vos. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Ali Tiago, irmão do Senhor, que era o líder da igreja, ele falou: sinta a tua miséria, lamente e chore por ela. Lamente e chore por ela, se humilhando diante do Senhor. E Ele vai te exaltar, Ele vai te honrar. Deus dá honra para aqueles que entram nesse lugar. Nós podíamos falar: não, está tudo bom, Senhor, está tudo bem. Mas quando você olha que Deus tem mais, você fala: Senhor, eu sou necessitado, eu preciso. Quando você olha e vê que Deus tem mais para fazer na sua família, fala: Senhor, eu preciso entrar nesse lugar de querer esse mais. Deus tem mais para essa igreja, eu preciso ser um cooperador desse mais. Deus tem mais para essa geração, eu preciso, Senhor, entrar nesse lugar para atrair esse mais, para gerar esse mais. Mas só os famintos que vão gerar esse mais. Só os sedentos que vão gerar esse mais. E Deus está chamando hoje os sedentos para se levantarem, porque Ele vai fazer mais. Mais. Coisas grandes e poderosas Ele tem reservado para a sua vida. Amém, queridos? Queria que vocês colocassem em pé, em nome de Jesus. As águas do Senhor estão aqui. E elas estão procurando os lugares baixos. As águas, os rios, a chuva, as fontes de Deus estão aqui. E elas estão procurando os corações que estão cavando fundo para poder reter essas águas. Será que você quer algo mais de Deus? Será que você quer que Ele faça algo mais na tua vida? Será que você quer tocar a tua história, a tua geração? Feche os teus olhos, querido. O Senhor está te chamando. Se você quiser vir aqui na frente, se você quer ter um coração faminto por Ele, se você quer sair desse lugar de inércia, de paralisação, e falar: Senhor, eu estou desesperado por mais. Eu não quero mais viver uma vida fria. Eu quero, Senhor, ser um cristão cheio da Tua graça, da Tua alegria. Eu não aguento mais, Senhor, ficar só olhando, assistindo. Eu quero participar, Senhor, do que o Senhor está fazendo. Se você quer mais de Deus e você quer um toque dEle para você ter mais sede, mais fome, vem aqui à frente. Quero orar por você. Quero orar pela tua vida. Você que tem fome demais. Você que quer falar: Senhor, eu quero ser aquele que se humilha diante do Senhor. Eu quero ser colocado em lugares de honra. Jesus, Ele falou: quem se humilhar como essa criança, Mateus 18, 4, esse vai ser grande no reino dos céus. Quem se humilhar como esta criança. As crianças dependem. As crianças não conseguem fazer nada. Se você largar uma criança solta, sem um adulto, ela não sobrevive. Se você se vê como uma criança que fala: sem o meu pai eu não sobrevivo, sem o meu Deus não sobrevivo, sem a direção dele eu não sobrevivo, sem a presença dele eu não sobrevivo, sem a glória dele eu não sobrevivo. Eu quero que você fale para o Senhor dessa maneira: Senhor, eu estou aqui, eu sou um sedento nessa noite. Eu quero ver coisas grandes como uma criança que está em total dependência.
Eu quero, Senhor, ver coisas grandes acontecendo. Vamos adorar o Senhor, depois nós vamos estar orando pela tua vida, orando por você. Queria chamar os intercessores para nos ajudarem em oração por essas vidas que estão aqui à frente. O Senhor tem projetos e tem sonhos. Está procurando homens e mulheres para dividir esses clamores, esses projetos, esses sonhos. E eu sei, Pai, aqui de coração sincero, vidas estão se disponibilizando para serem participantes daquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, eu oro que o Senhor venha tomar esse homem, essa mulher. Leva, Senhor, esse homem, essa mulher para esse lugar, Deus, onde eles vão se humilhar por uma causa, onde eles vão gemer, Deus, pelo teu gemido, e onde eles vão gerar, meu Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer. Obrigado, 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 Espírito Santo. Corações estão sendo, Senhor amado, chacoalhados para saírem desse lugar, Deus, de paralisação, de inércia, de apenas ficar assistindo as coisas acontecer. Homens e mulheres que farão, Pai, que moverão os céus, ó Deus, que vão atrair as águas para ali, para o seu coração, vão atrair as águas do sobrenatural, ó Deus, para os seus clamores. Estão aqui, Pai, sendo levantados nessa noite. Pessoas que vão, Senhor, acordar de madrugada, vão acordar cedo, vão sair, meu Senhor, debaixo de um propósito, e vão, Senhor amado, experimentar coisas grandes. Vão se humilhar como crianças, que não entende, mas depende, que não sabe, mas escolhe confiar. Vão fazer, Pai, como os pequeninos, que seguram a mão do Pai, e acredita que o Pai está guiando para o lugar certo, porque o nosso Pai é um Pai bom. É um Pai que vai fazer coisas maravilhosas. É um Pai que nós podemos entregar tudo, e os teus filhos vão entregar, e vão ver grandes coisas acontecendo, no nome poderoso de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, queridos. Se você vai gemer, vai buscar o que Deus tem, glorifica mesmo o nome do Senhor, porque você vai participar de coisas maravilhosas, porque Jesus vai fazer. Amém? Eu quero fazer essa última oração orando pelos enfermos. Quem tem algum desconforto, alguma dor, alguma enfermidade, levante sua mão. Amém? Quero que você apresente a Deus agora. Você apresente a Deus agora. Que você relaxe, que você deseje ser tocado pelos céus. Que você permita com que a unção venha e faça na tua vida o que você precisa, no teu corpo o que você precisa. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero apresentar, Pai, cada vida que está enferma, doente, desconfortos, deformidades, pessoas que precisam de um toque, Pai, no emocional. Deus, eu oro agora que venha a unção do alto, a unção do alto, a unção do alto, a unção do alto. Mais dessa unção, mais dessa unção, mais dessa unção. Debaixo do movimento dessa unção, eu ordeno agora, enfermidades saiam, dores saiam, agora problema nos ossos saiam. Senhor, essa dor no estômago, eu ordeno que saia agora. Dor no estômago, sai agora. É ilegal você ficar nesse estômago. Essa pessoa com dores de enxaqueca, essas dores, sinusite, enxaqueca, saia no nome de Jesus Cristo. Essa vida que sentiu uma opressão tão grande que não conseguia, não tinha nem força para sair da cama direito, que essa opressão saia agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa, meu Senhor, que tem vivido dias, Deus, onde a vontade de chorar é tão grande, que a pessoa se segura de dia e de noite para não chorar. Deus, agora vem o consolo dos céus, o consolo dos céus. Coluna agora volte para o lugar, quadril agora volte para o lugar. Tumores desapareçam agora, cistos, alergias, problemas respiratórios desapareçam agora no nome de Jesus. Deus, e os teus filhos e as tuas filhas sejam curados, para a glória e louvor do teu nome, Jesus. Amém e amém. Estenda as mãos. Pai, damos graça por essa noite. Que a tua graça, Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada vida. E quem ama e espera a volta do Senhor, diga agora amém, Jesus. Que Deus abençoe. Semana de vitória, semana abençoada.
Que Deus te dê experiências incríveis dessa semana, no nome de Jesus.